Nós temos ainda alguns outros intelectuais que contribuíram para esse pensamento que, repito, vai estabelecendo o lugar do negro, o lugar dos indígenas, o lugar do branco na nossa sociedade. É importante citar, eu acho que um que vale a pena citar é João Batista de Lacerda. João Batista de Lacerda, ele nasceu no Rio de Janeiro, no campo de Goitacazes, foi médico cientista, foi diretor da seção de Antropologia, Geologia e Paleontologia do Museu Nacional e presidente da Academia Nacional de Medicina. Ele foi um dos expoentes das teses que defendiam a necessidade de embranquecimento da população brasileira e participou em 1911 de um evento que reuniu intelectuais do mundo inteiro na Inglaterra, em Londres, para debater o tema do racialismo e das relações das raças com o progresso das civilizações, temas de interesse corrente àquela época. Batista levou ao evento um artigo que teve como título Sobre os Mestiços no Brasil, em que defendia que o fator da miscigenação como algo positivo no caso brasileiro por conta da sobreposição dos traços da raça branca sobre as outras, a negra e a indígena, e previa que no prazo de 100 anos, 1911, portanto 2011, não existiriam mais negros no Brasil e o número de mestiços seria reduzidíssimo. Falei em alguns momentos atrás, nessa mesma aula, que existia um debate entre aqueles que defendiam a miscigenação e os que eram contra a miscigenação. E aqueles que defendiam a miscigenação, parte significativa, defendiam por razões tão racistas quanto aqueles que eram contra a miscigenação. Os que eram contra a miscigenação entendiam que o contato, a mistura dos negros com os brancos iria degenerar a raça branca. Os que eram a favor da miscigenação, assim como Benedito de Lacerda, defendiam que os brancos, por serem superiores, eles acabariam dominando a composição racial e a partir de algumas gerações os negros iriam se branqueando, portanto deixaria de existir negros e até mesmo os mestiços deixariam de existir. Então esse pensamento que defendia a miscigenação não defendia a miscigenação por razões generosas, defendia a miscigenação baseado na eugenia e a partir da ideia de que ao miscigenar iria se melhorar a raça brasileira. E ele previa, como descrevi ainda há pouco, que no prazo de 100 anos não existiriam mais negros no Brasil e os mestiços estariam muito reduzidos, e considerava isso algo positivo para o Brasil, que o Brasil avançaria e se desenvolveria graças a esse branqueamento da população. Veja, nós não estamos falando de um indivíduo sem cultura que está fazendo algum tipo de peroração irresponsável, algum tipo de diletantismo. Nós estamos falando de grandes intelectuais que influenciavam todo o pensamento da nação e a partir da sua condição de elite, da sua condição de serem oriundos de quem tinha o poder econômico e político, influenciavam e determinavam as políticas públicas que seriam implementadas. Não por acaso, alguns desses pensadores tiveram até cargos públicos, foram parlamentares ou foram chefes de executivo, mas independente deles, indivíduos, terem tido cargos públicos ou não, eles faziam parte de um grupo social, de uma classe social, de uma oligarquia, na verdade, que tinha o poder político. Se ele não tinha o poder político, o irmão dele tinha, o pai tinha, o avô tinha, o tio, o primo, etc. O grupo social, tanto familiar quanto o grupo social mais amplo, tinha o poder político e, ao ter o poder político,
colocava em prática, implementava aquele pensamento elaborado por essas pessoas que tinham uma importância muito grande, com certeza, e faziam a cabeça de toda aquela sociedade. Mais tarde, esse pensamento é absorvido pelo senso comum, principalmente através de instrumentos como a arte, como a literatura, como o jornalismo, espraiado pelo senso comum, e a sociedade toda brasileira passa, então, baseado naqueles pilares de pensamento, a ser uma sociedade fundamentalmente racista, que, não obstante, nega o racismo que existe. Um outro e último pensador que eu quero abordar nessa aula é o Roquete Pinto, né? O famoso Edgar Roquete Pinto, que nasceu no Rio de Janeiro em 1884 e morreu em 1954. Roquete Pinto era médico, legista, professor, escritor, antropólogo, foi membro da Academia Brasileira de Letras e é considerado o pai da radiodifusão no Brasil, por ter criado a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o intuito de difundir a educação por este meio, por volta de 1923. Então era uma pessoa que tinha ideias avançadas para a época, abraçou uma nova tecnologia, que era o rádio, uma tecnologia de vanguarda, e tinha como objetivo, era um idealista que tinha por objetivo promover a melhora das condições econômicas, sociais do Brasil, utilizando a educação e massificando a educação. Então ele entendia que o rádio poderia ser um veículo importantíssimo para a educação num país dessas dimensões, um país tão heterogêneo, um país com uma quantidade, com uma população bastante grande e muito espraiada em todo o seu território. Contudo, Roquete Pinto era eugenista convicto e defendia uma espécie de eugenia positiva, como uma intérprete da mestiçagem brasileira, que não significava, a seu ver, e na contracorrente dos eugenistas europeus, uma degeneração. Entendia que a eugenia deveria ser investida para melhorar as condições físicas e mentais de toda a população brasileira, sem excluir negros e mestiços do processo de aperfeiçoamento da nação brasileira. Nesse aspecto, o antropólogo se insurgiu contra a eugenia negativa e o racismo praticado por figuras como Renato Ferraz-Kell, Monteiro Lobato e outros, que propunham medidas radicais de intervenção eugênica, como a segregação racial e a esterilização. Então, assim como Benedito de Lacerda, eram eugenistas. Eles defendiam, partiam da ideia que existia uma superioridade dos brancos em relação aos negros, partiam da ideia que para o Brasil melhorar era necessário branqueá-lo, mas entendiam que eram contra aquela ideia de segregação defendida por Nina Rodrigues e outros, e que a mistura de raças poderia degenerar o branco, portanto prejudicar o país. Então eles defendiam essa mestiçagem que eles entendiam como positiva, mas positiva porque na concepção deles melhorava a raça brasileira. Então, esses autores que escreveram nesse período de transição do século XIX para o século XX e que tiveram essa importância muito grande, esses autores se tornaram paradigmáticos. E os autores que vieram depois, ao longo do século XX, é verdade que refutavam parte das teorias, mas muito das bases que foram utilizadas por esses autores foram mantidas pelos demais autores que vieram depois, alguns inclusive com propostas bastante progressistas, alguns inclusive de esquerda, mas não se libertaram totalmente do pensamento construído por esses primeiros elaboradores. E elaborações essas que sempre partiam da concepção de que existia uma hierarquia entre as raças, que existia um grupo social, um grupo étnico que era superior e um grupo étnico que era inferior.
E para o Brasil melhorar era necessário ter uma prevalecência dos superiores. Né? E a partir daí a proposta de branqueamento da nação, que depois é materializada pela vinda dos imigrantes. Né? Que os imigrantes vieram, uma das razões da promoção da vinda dos imigrantes do Brasil é aquilo que as elites entendiam que ser necessário branquear o país. Então, a partir daí que vem os imigrantes. Então, o que eu quero, para finalizar, afirmar que essas elaborações teóricas elas foram ajudando a construir e pavimentar o tipo de sociedade que se estava construindo e que tinham aqueles aquelas pessoas poderosas, grandes empresários, grandes proprietários de terra, como os protagonistas. Que tipo de sociedade, não os únicos evidentemente, mas protagonistas. Que tipo de sociedade que eles que estavam transitando? Uma sociedade pós-escravista e uma sociedade pós-monarquia. Uma sociedade onde o trabalho assalariado fosse a tônica, portanto, entrando no mundo capitalista, e uma sociedade onde a direção política daquela sociedade fosse escolhida pelos cidadãos e não fosse um legado passado de pai para filho, que era o direito divino que era atribuído aos reis, aos imperadores de governar, portanto, uma sociedade republicana e não mais uma sociedade monárquica. Este é o caminho que se escolheu no Brasil e esses pensadores contribuíram para pavimentar esse caminho. Até a próxima aula e muito obrigado.